Pessoal, a gente vai estar conversando hoje sobre algumas maneiras muito simples e até bem superficiais de estarmos verificando o melhor Meriactive, o melhor infocêutico Meriactive para ser usado em algum órgão específico, no caso o estômago, que nós vamos analisar. Aliás, já foi analisado, né? Já está aqui na memória da NLS, e a NLS 18D é uma máquina de biorressonância que permite que você possa estar medindo a compatibilidade de alimentos e de medicamentos com a pessoa que está sendo analisada. Você pode estar fazendo esse teste através da função Vigerotest ou Vegetotest, onde a máquina vai medir a compatibilidade frequencial de um determinado elemento com a pessoa que está sendo analisada, ou o órgão que está sendo analisado. Então é bem simples, existem outras maneiras, mas nós vamos ficar com essa aqui, que é o Vigerotest, que é bem simples, bem fácil de fazer, ok? Então vamos lá, pessoal. Fazer os testes aqui do infocêutico, o melhor que se adapta, o melhor que vai ter um efeito melhor neste determinado órgão, no caso o estômago, né? E nós vamos entrar aqui em análise atual para que se faça isso. O estômago está aqui, ele está bem desequilibrado. Lembrando que a gente tem que chegar sempre a uma conclusão não pelo ícone, né? Os ícones são só para ter uma ideia, uma base, mas nós vamos chegar a uma conclusão definitiva e mais assertiva através de patomorfologia. Então, é bom que não se faça antes a metaterapia agora, tá? Nós vamos em Vigerotest e vamos começar aqui a testar o Meriactive do meridiano do estômago, né? Colocamos no copo de alumínio e vamos colocar aqui o E de estômago e dar OK. Ele vai fazer uma simulação e aí nós vamos em análise comparativa e vamos clicar em busca automática. Muito bom. Então, aqui no gráfico da esquerda nós temos o estômago, o órgão estômago antes da simulação do Meriactive estômago, né? E aqui à direita, como vocês podem observar aqui no cantinho superior esquerdo, o E de estômago, que foi o que a gente colocou ali, né? O meridiano do estômago. Então, pelo ícone aqui, já viu que deu uma boa melhorada, né? Então, o meridiano do estômago, o Meriactive estômago, vai cair bem aqui. E o fortalecimento das reações compensatórias estão a 38%. Nidos da derrota sem alterações. Aqui estão os gráficos, não é? E vamos para outro teste. Então, para fazer outro teste com outro Meriactive, nós temos que sair daqui e para a análise que foi feita do estômago. Você está vendo aqui embaixo foi a simulação do Vigerotest. Você não pode fazer outra análise em cima de uma análise que já foi feita. Então você tem que voltar aqui, parede posterior do estômago, tá? Então vamos lá em análise atual. Vamos em Vigerotest novamente. E aí eu vou colocar aqui os 4 Meriactives do elemento fogo. Então eu vou colocar aqui já fogo. Quais são os meridianos do elemento fogo? Vou colocar intestino delgado, melhor, né? E D. Vou começar pelo intestino delgado. E por que eu vou escolher agora os Meriactives do elemento fogo? Antes nós tínhamos escolhido o Meriactive do elemento terra.
que foi o estômago. E agora nós vamos testar todos os mereactives do elemento fogo, a começar pelo intestino delgado, depois o triplo reaquecedor, o coração e o pericárdio ou circulação sexo. Por que isso? Porque o elemento fogo é que gera o elemento terra. Então, se você não tem um problema no meridiano do estômago, já vimos que tem, não é? Porque o fator compensatório foi muito grande, a melhora foi grande, usando o meridiano do estômago. Agora nós vamos ver o intestino delgado. Então dá OK aqui, ele vai fazer a simulação e vamos lá em análise comparativa. Busca automática. Olha só que interessante, né? Se você for ver aqui está do lado esquerdo está o órgão antes da simulação e à direita o órgão depois da simulação, né? Nós podemos observar aqui a letra ID no intestino delgado, que foi o que nós colocamos no Viguera Test. Então, de um modo geral, ele melhorou bastante, né? Melhorou bastante, com exceção aqui da região do pilório, né? Aqui não houve uma melhora, acho que até teve uma pioradinha. Então a gente pode ver isso aqui, o fortalecimento das regiões compensatórias foi de 40%, o que é muita coisa. Então a gente pode chegar à conclusão que o meridiano do estômago está comprometido, mas o elemento fogo também está gerando um problema aqui no elemento terra, né? Por quê? Porque a reação compensatória foi muito grande, 40% é muita coisa. Porém, existe um risco de retrocesso aqui de 50% que a gente pode observar nessa região do pilório aqui. Então, o que eu faria nessa situação? Eu tomaria o Meriactive do estômago e tomaria o Meriactive do elemento fogo, em especial o intestino delgado, ok? Mas vamos continuar vendo o elemento fogo. Nós não podemos fazer outro teste no mesmo gráfico que já foi feito, né? Então nós vamos sair, voltar para o primeiro, né? Que foi o que foi feito em primeiro lugar, a análise que foi feita em primeiro lugar. Vamos clicar em análise atual e agora nós vamos colocar o triplo aquecedor. Colocamos no copinho e vamos fazer o teste, o Viguera Test, novamente seguindo aquela sequência que nós já conhecemos. Então vamos fazer de novo a análise comparativa, busca automática. Então você vê que também o elemento fogo teve aliás, o elemento fogo, no caso o triplo aquecedor, né? Também teve uma melhora muito significativa, muito boa mesmo, né? Então, como a gente vai ver aqui, fortalecimento das reações compensatórias em 46%. Esse número aqui, ele é muito alto, 46% é uma coisa muito alta. Não é qualquer medicamento que vai proporcionar um fortalecimento das reações compensatórias de 46%, viu? Geralmente é 5%, 10% quando é muito. Agora 46% é muita coisa realmente. Isso prova a eficácia dos infocêuticos Meriactive, né? E uma diminuição, nesse caso aqui, uma diminuição do risco de retrocesso em 100%. A gente pode observar isso também na região do pilório, essa grande melhora que eu creio que foi mostrada aqui na diminuição do risco de retrocesso em 100%. Então, assim, o triplo aquecedor, excelente infocêutico para o tratamento do estômago neste caso, né? É claro que cada caso é um caso, mas a gente está ensinando aqui a maneira de você testar os infocêuticos. Vamos continuar então. Vamos sair, porque a gente não pode fazer no mesmo. Análise atual. Viguera Test. Vamos agora para o pericárdio, ou
circulação, sexo. E vamos fazer o nosso Vigueiro teste. Olha, parece ter uma reação melhor ainda, né? Vamos ver a análise comparativa. É sempre bom a gente fazer a análise comparativa, tá? Busca automática. Aqui está o pericárdio. Uma excelente melhora, não é? Fortalecimento das reações compensatórias, 41%. É muita coisa, viu? Para a gente que está acostumado a testar medicamento, compatibilidade de medicamento com os órgãos através do sistema NLS, a gente não está acostumado a ver uns números tão significativos como esse aqui, tá? Geralmente, como eu falei, 5, 10%. Então, isso vem provar que nós estamos no caminho certo, né? O elemento fogo desta pessoa está influenciando diretamente o elemento terra, porque fogo gera terra. Vamos continuar então testando os mereactives do elemento fogo neste órgão específico. E agora finalmente o coração. Vamos em análise atual, tem que clicar aqui para iluminar, né? Aí você vai em análise atual. Vamos no Vigueiro teste. O C de coração. Tá ok? Análise comparativa. Busca automática. Né? Você vê que interessante, né? Aqui você pode observar que houve uma melhora significativa. Porém, aqui teve uma piora. Não é? Quadradinho aqui indica que houve uma piora neste ponto específico. Por quê? Aqui nesse ponto, nessa região, deve ter alguma coisinha. Novamente nessa região aqui do pilório, a gente pode observar que também houve uma pequena piora. Então, a conclusão que eu chego é que esse cliente ele está com um problema aqui na região do pilório, né? O fortalecimento das reações compensatórias foi de 38%, não foi tão grande como os dos outros, mas é muito significativo. 38% ainda é uma coisa muito alta, tá? Aqui ele fala níveis da derrota sem alterações, quer dizer, não houve uma mudança significativa na questão da possibilidade disso se reverter para pior, tá? Levando em conta que nós usamos esse medicamento aqui. Embora esses dois pontos aqui não tenha tido um resultado tão bom assim. Agora, se atenha principalmente nesse fator aqui, ó, fortalecimento das reações compensatórias. É isso que nós temos que nos ater, tá? O gráfico aqui, os ícones, é para a gente ter uma ideia geral, e o que nos interessa realmente é isso aqui, fortalecimento das reações compensatórias, tá? Quando você fizer um teste de um medicamento ou de um alimento que não aparecer isso aqui, ou se a porcentagem for muito pequena, tipo 1 ou 2, então você pode considerar que esse medicamento não está sendo eficiente, neste caso, nesse órgão. Tá? Acima de 3, 4, 5 já é uma boa reação, né? 10, muito bom. Agora 38 realmente é bastante alto, ainda que existem esses dois ícones aqui, número 6. Então agora nós vamos continuar. Vamos sair de novo. Vamos pegar aqui a nossa primeira análise sempre, lembrando que a gente não deve fazer análise em cima de outra análise, tá? E aí nós vamos para o elemento madeira. E por que é que eu vou escolher o elemento madeira? Que no caso aqui é o fígado e a vesícula biliar. Porque o elemento madeira comanda o elemento terra, né?
Aquela hora nós escolhemos o elemento fogo, porque o elemento fogo gera o elemento terra. Agora nós vamos escolher o elemento madeira, porque o elemento madeira comanda o elemento terra, né? Então vamos lá. Em análise atual, ligar o teste e vamos colocar o fígado. Ok? Olha só. Vamos à análise comparativa. Busca automática. Uma boa reação compensatória. Não é? Fortalecimento das reações compensatórias, 41%. Olha, é bastante coisa, hein? Muito bom. Então, você vê que a teoria dos 5 elementos, ela faz muito sentido, né? Ela funciona mesmo. Agora vamos colocar aqui um infocêutico do elemento água, no caso bexiga. E vamos fazer o nosso... Opa! Antes a gente tem que sair e clicar na primeira análise que fizemos. Análise atual, ligar o teste e o B de bexiga, elemento água. Então vamos lá, busca automática, bexiga. Veja só, enfraquecimento das reações compensatórias em 8%. Então, piorou a situação. Aumentar o risco do retrocesso em 50%. Isso aqui não é um bom diagnóstico para este infocêutico do elemento água, que é o bexiga. Então vocês veem que realmente a teoria dos 5 elementos fica muito fácil de ser observada com uma máquina de biorressonância do sistema NLS, não é? E você vê também a eficiência do infocêutico Meriactive nesses casos, levando em consideração a teoria dos 5 elementos, né? Primeiro nós fizemos o meridiano do estômago, Meriactive estômago, teve uma boa reação. Depois nós testamos o Meriactive do elemento fogo, os 4 Meriactives, né? Intestino delgado, triplo reaquecedor, coração e circulação sexo. Ou, se você preferir, pericárdio, né? Por quê? Porque o elemento fogo gera o elemento terra e o estômago é do elemento terra. E depois nós fizemos também do fígado, nós não fizemos a vesícula biliar, nem vai ser necessário, porque eu já estou satisfeito com esse resultado aqui, né? Porque o elemento madeira, ele comanda o elemento terra. E por fim, nós fizemos, só para teste, um Meriactive do elemento água, que neste caso não teria nenhuma relação, pelo menos no que se refere aos 5 elementos. E vimos que realmente não houve nenhuma melhora, pelo contrário. Existem também na NLS 18D, que é a máquina que a gente trabalha hoje, outros parâmetros que podem ser investigados para auxiliar na escolha do melhor infocêutico Meriactive. Então nós temos aqui no modo ciência os pontos de acupuntura para a mão direita, os pontos de acupuntura do pulso esquerdo, pontos de acupuntura do pé direito e pontos de acupuntura do pé esquerdo, ou seja, são os pontos Shu de acupuntura, né? Os pontos Shu de acupuntura são pontos de acupuntura que têm uma relevância bastante grande dentro da acupuntura e que ficam nas extremidades dos braços e das pernas. Outra opção seria a auriculoacupuntura, né? Vocês podem ver aqui o ouvido do lado direito, o ouvido do lado esquerdo, né? Aqui, como eu falei, os pontos Shu de acupuntura da mão, do pé.
e vocês podem estar auxiliando, vocês podem ser auxiliados por essas informações também. Só que a gente vai deixar para um outro vídeo para poder falar destes parâmetros daqui, os pontos de acupuntura para o uso do Meliactive. Então, por enquanto, a gente vai ficar nesta maneira do Vegetotest ou Vigerotest, que é mais simples e fácil de ser realizado, ok? Então, até a próxima.